Hoje nós iremos falar de um tema do qual nós devemos pensar sempre e nunca esquecer. Não ande sem Deus. Nunca ande sem Deus. Não faça nada sem estar presente na sua vida o Deus Todo-Poderoso, que lhe dê a sabedoria, que lhe dê a bênção, que lhe dê a direção, que lhe guarde, que lhe proteja, que esteja à frente de você, suprindo todas as suas necessidades, guardando a sua vida, guiando os seus passos. Nunca esteja sem Deus, não importa o momento que você esteja passando, não importa as situações da qual você está enfrentando, não importa as fadigas do dia, porque muitas pessoas hoje, por conta da situação da qual nós vivemos, queremos dar um conforto maior para os nossos familiares, para a nossa família, e por incrível que pareça, tem pessoas que trabalham às vezes os 3 turnos, manhã, tarde e noite, chega em casa só para dormir e de manhã começa de novo, a lida de novo, e entra semana, sai semana e está ali na lida do dia para ter algo melhor, dar uma condição melhor para a sua família. Mesmo assim, por causa disso, não deixe o cansaço lhe tomar, não deixe você ser tomado por nenhuma situação, mas esteja sempre com Deus presente na sua vida. Não ande sem Deus. Amém? Não ande sem Deus. Vamos ler o texto de Êxodo 33, versículo 1 até o 6. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional, a versão que nós escolhemos para que sempre está meditando na palavra do Senhor. Portanto, se você tem uma versão diferente, acompanhe e vamos abrir o coração para o Senhor, para que Ele fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Êxodo 33, do versículo 1 até o 6, a palavra de Deus diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra aonde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nos dá, Pai, o privilégio de podermos entender a tua palavra, para que assim nós possamos ter a nossa vida, Senhor, transformada para o louvor da tua glória. Não permita, Senhor, que nós venhamos a sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que tudo que seja feito, Pai, em nosso coração, seja para a honra e glória do teu santo nome e para a nossa alegria. É o que nós, Pai, te pedimos
e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, esse texto é um texto, vamos dizer assim, conhecido nosso, tá? Que trata aqui do que Deus fez com o seu povo logo que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E eu falei isso aqui hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical e também na última pregação que eu tive aqui na casa do Senhor. Eu também fiz menção desse acontecimento que o povo de Deus foi levado ali para o Egito por conta de uma circunstância de fome, quando primeiramente José do Egito foi levado para o Egito como escravo e foi vendido ali, e ali ele sofreu por um tempo, e depois foi constituído governador do Egito, sendo a segunda pessoa mais poderosa ali no Egito, abaixo de Faraó, rei do Egito. E por conta de José ser o governador do Egito, ele passa a administrar então aquilo que iria acontecer em toda a terra, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E José do Egito, sendo o homem escolhido para administrar esse período de fartura e logo depois o período de fome, José do Egito manda buscar os seus familiares, os seus irmãos, seu pai, para que ali também estivesse na terra do Egito, já que ele também era uma autoridade. E ali o povo foi levado para lá e começou a se multiplicar, até que o faraó seguinte temeu o povo de Deus, porque não conhecia a história de José, não conhecia o que havia acontecido no passado, na gestão do faraó anterior, e já se passava quase ou mais de 400 anos, na realidade, ao todo, o povo de Deus ficou ali escravo no Egito por 430 anos, e por conta disso, o faraó, o atual rei, depois que José morreu, temeu pela grandiosidade do povo de Deus e começou a massacrar, começou a oprimir o povo de Deus. E o povo de Deus começou a clamar, e Deus ouviu o seu clamor e os tirou da terra da escravidão com mão poderosa. Então, Deus conduz o seu povo pelo deserto através de Moisés, logo depois que os tirou dali da terra da escravidão, e conduz o povo pelo deserto rumo à terra prometida. Aqui, nesse momento, é o momento que logo depois que Deus fala com Moisés no monte, que passa as leis para Moisés, Moisés sobe no monte para falar com Deus, onde receberia os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e Moisés passa ali no monte 40 dias e 40 noites, conforme o texto nos diz. Acontece que nesse tempo que Moisés ficou ali no monte, acontece que o povo que ficou lá embaixo, o povo de Deus, se desviou, se corrompeu, e chamam a Arão e falam para ele: olha, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que foi que aconteceu com ele. Faça para nós ídolos, para que nos leve até a terra prometida, que nos conduza até lá. E Arão ali, eu imagino que na pressão daquele povo obstinado, na pressão daquele povo pecador, cheio de maldade no coração, Arão pede para que tirem as suas peças de ouro, os seus brincos, seus pendentes, suas correntes e tudo mais, e funde aquilo lá e faz um bezerro de ouro. E o povo passa a adorar aquele bezerro de ouro, e logicamente o nosso Deus, que é um Deus onisciente, vendo o que o povo estava fazendo no pé do monte, no momento que
ele estava falando com Moisés, diz que Moisés descesse e tomasse as providências de repreender aquele povo, porque Deus agora estava entristecido porque o povo tinha um coração obstinado. A partir daí, Deus chega nesse momento do qual nós falamos aqui e manda o recado para o povo que eles iriam seguir para a terra prometida. Eles iriam seguir para a terra prometida e Deus ia mandar à frente daquele povo um anjo para que estivesse lá expulsando os cananeus, aquele povo que estava habitando na terra da qual o Senhor havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Disse que ia mandar aquele anjo, mas o próprio Deus não iria com eles, porque eles tinham um coração obstinado, eles tinham um coração que não estava voltado para Deus, eles tinham um coração voltado para o mal, eles tinham um coração contaminado pelo pecado, e Deus, entristecido por conta disso, Deus, depois de ter tirado aquele povo do Egito por mão poderosa, ter conduzido, ter feito milagres, aberto o mar Vermelho, está indo adiante do seu povo numa coluna de nuvem durante o dia, protegendo o seu povo do sol escaldante do deserto, e à noite numa coluna de fogo, guiando o seu povo e protegendo o seu povo do frio do deserto à noite, e outros milagres que Deus fez, provendo água, alimento, pão, carne e tudo mais, né? Mesmo assim, o povo estava com o coração obstinado, um povo voltado para o pecado e tudo mais, e Deus, entristecido com isso, disse: olha, vocês vão, eu vou cumprir com a minha palavra que eu falei para vocês, que eu falei aos pais de vocês que eu daria a terra prometida, vocês vão mandar um anjo para expulsar os cananeus, amorreus, os hititas, o povo que está morando lá, porém eu não vou com vocês. Amados, isso caiu no coração do povo e trouxe um grande temor, conforme diz aqui o texto que nós lemos. Foi uma terrível palavra que eles receberam ao tomar conhecimento que Deus não estaria mais na caminhada com eles rumo à terra prometida. Amados, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ele não ter Deus na vida. Porque se nós formos pensar à luz da Bíblia, a palavra de Deus, amados, tudo que acontece no nosso viver, tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece na nossa vida, Deus está ali presente em todas as coisas. Deus está nos guardando, Deus está sempre nos abençoando, Deus está provendo o que nós precisamos e tudo mais. E nós não podemos, de maneira nenhuma, viver sem Deus, porque tem coisas da qual nós podemos fazer, mas o ser humano ele é limitado. Ele é limitado e nós dependemos de Deus para que Ele faça em nós aquilo que nós não podemos fazer. Por isso a palavra de Deus vai falar que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele que toma conta de nós fazendo aquilo que nós não podemos fazer. A pior coisa que existe é quando uma pessoa não pode contar com a presença de Deus. Por quê? Porque nessa situação aqui o povo estava com o coração obstinado, um povo voltado para o pecado, para o mal. Na realidade, a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Deus, do amor dele por nós. Mas a palavra de Deus vai falar em Isaías 59, tá? Que as mãos do Senhor, tá? Ele não está de braços cruzados, os seus ouvidos não estão tapados, pelo contrário, ele está de ouvidos atentos e os braços estendidos para nós, esperando que nós venhamos a reconhecer quem somos nós, que nós temos pecado e necessitamos do perdão dos nossos pecados, para que nós estejamos com Ele ali,
vivendo intimamente. Mas, diz o texto de Isaías 59, tá? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, o povo se entristeceu quando soube que Deus não estaria mais com eles naquela caminhada. E como eu falei e volto a falar, é importante que nós atentemos para isso. No versículo 11 vai dizer, dando continuidade nesse texto, no versículo 11 vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento, tal, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amados, Josué aqui servia e auxiliava Moisés desde a terra do Egito. Desde que o povo saiu da terra do Egito, Josué estava ali junto de Moisés, acompanhando ele, servindo a Moisés, auxiliando a Moisés, e era aquele servo atento a tudo o que acontecia na vida de Moisés. Josué, filho de Num, ele testemunhou tudo aquilo que Deus fez na vida de Moisés. E ele não se afastava de maneira nenhuma de Moisés, estava sempre ali junto dele, o auxiliando em todas as coisas. Diz o texto que Moisés estava no acampamento, quando o povo de Deus seguia e parava no deserto, que montava o acampamento, Moisés fazia uma tenda, que era chamada tenda do encontro, o encontro que era feito com Deus, e era separado do acampamento, porque Deus não se manifestava no meio do seu povo, até mesmo por conta do pecado, porque naquele tempo Deus falava somente com o profeta, né? Então, separado do acampamento tinha a tenda do encontro, e quando Moisés queria falar com Deus, então Deus queria falar com Moisés, Moisés ia até aquela tenda, a tenda do encontro, e ali Deus vinha na sua glória, né? E aquela nuvem, aquela coluna de nuvem, chegava até aquela porta daquela tenda, e ali Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Deus face a face, como alguém que fala com o seu amigo. E diz o texto aqui que Josué estava ali sempre junto daquela tenda, sempre junto de Moisés, a testemunhar tudo. No acampamento, o povo de Deus se maravilhava, temia o Senhor e se prostrava diante de Deus quando via que aquela nuvem se aproximava daquela tenda do encontro, e ali, irreverente, ali ficavam de pé a todo momento, durante o tempo que Moisés falava com Deus. O que eu quero falar é que o povo de Deus caminhou por 40 anos no deserto, mas a partir do momento que eles chegaram diante da terra prometida, ali encerra a missão de Moisés, e quem toma a frente agora é Josué. Ele passa a tomar a frente da missão agora de conquistar a terra prometida. E Josué entende, diante de tudo aquilo que ele viu Deus fazer através de Moisés, ele entende que ele precisaria mais do que nunca de Deus, porque agora, nessa outra fase, a fase da conquista da terra prometida, era uma fase mais desafiadora comparada com os 40 anos de caminhada pelo deserto, porque eles também sofreram, eles também passaram por maus momentos no deserto durante 40 anos, mas a fase da conquista era mais desafiadora do que os 40 anos no deserto. Portanto, mais do que nunca, Josué necessitava da presença de Deus na sua vida. E aqui eu quero convidá-los a gente ler o texto de Josué, capítulo 1, do versículo 8 e 9, tá? E nós vamos ver a importância da presença de Deus em nossas vidas. Versículo 8 e 9 de Josué 1 diz assim: não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus. Amados, quantos desafios o povo de Deus ia passar por conta da conquista da terra prometida. O quanto de lutas e de embates que o povo de Deus ia ter naquela conquista lá. E mais do que nunca, eles precisavam de Deus estar presente na vida deles, estar com eles, para que eles fossem vitoriosos, para que eles fossem bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizessem. E Josué não deveria temer, porque aonde quer que ele estivesse, se realmente ele estivesse cumprindo com tudo aquilo que Deus falou com ele, na sua palavra, se ele fosse obediente e cumprisse fielmente tudo aquilo que estava escrito, tá? Deus estaria com ele, guardando a vida dele e fazendo com que ele fosse próspero e abençoado em tudo aquilo que ele fizesse durante a conquista. Deus estaria com ele. Daí a importância de Deus na nossa vida. Quantas conquistas, amados, nós temos na nossa vida que alcançar? Quantas lutas nós temos no dia a dia, na família, no trabalho, na vida pessoal, na vida espiritual? Quantas lutas nós temos? Quantas derrotas o inimigo empreende na nossa vida a todo instante, querendo destroçar a nossa família, querendo destroçar a nossa vida, querendo acabar com tudo aquilo que Deus tem nos abençoado. E nós precisamos meditar se realmente a nossa luta, o nosso viver, está presente o Deus Todo-Poderoso. Quais são as armas que nós estamos usando? O que está acontecendo na nossa vida? Nós precisamos meditar nisso. A importância de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida. Deus faz toda a diferença no nosso viver. A pessoa que anda com Deus vive numa realidade de vida totalmente diferente de uma pessoa que anda sem Deus. Quem tem Deus anda dando glória até no meio do deserto, no meio da provação, porque sabe que no Senhor nós somos sempre mais do que vencedores. Porém, quem não tem Deus vive desesperançoso, não sabe o que vai acontecer, não sabe qual que será o seu futuro, não sabe o que Deus tem reservado, porque não tem Deus. Amados, eu passei por uma experiência essa semana que Deus falou tremendamente comigo. Eu acho que Deus, vendo que eu ia falar desse tema, me permitiu passar por essa experiência. Na sexta-feira, eu tive reunião aqui à tarde. E por volta de 5 horas, 5:30 da tarde, eu saí daqui para resolver uma outra coisa fora. Quando eu saí, eu fui atentar para uma mensagem, 5:15 da tarde, mais ou menos. Eu fui atentar para uma mensagem que tinha chegado no meu celular 4:20 da tarde. Era o pastor Obadias, de Juruti. Ele tinha passado uma mensagem para mim, para eu estivesse orando por uma irmã que estava aqui, porque o marido dela estava internado no regional e ele estava passando mal, estava entubado e ele havia tido uma parada naquela tarde, sexta-feira, mas os médicos tinham conseguido reverter. Ele tinha passado essa mensagem para mim, era 4:20, eram 5:15 mais ou menos. Não demorou muito que eu li aquela mensagem, ele mandou um outro áudio para mim logo em seguida, 5:15 da tarde. Pastor, eu peço que ore pela família, porque Deus levou o seu servo para junto de si. Meu Deus do céu. Imagine só como é que fica o nosso coração diante de um acontecimento desse. Liguei para a irmã, falei com ela, orei por ela para que Deus estivesse consolando e confortando o seu coração. E ela agradeceu e disse que o seu marido seria enterrado no dia seguinte aqui em Itaituba, né? E
que eu estivesse lá para dar esse suporte, para que a gente tivesse um momento lá, já que não podia ter funeral. E assim a gente foi para lá. Num sábado pela manhã, eu fui para lá. Amados, primeiramente, na sexta-feira à noite eu fiquei indignado, porque eu fiquei pensando, poxa, ela é de Juruti, o marido dela vai ser enterrado aqui, se ela teve dificuldade de levar o corpo para lá, já estava até pensando em ligar para algumas pessoas para articular alguma coisa, para tentar contribuir para que ela levasse o corpo para lá. Porque imagine, né? Os familiares lá, filho lá, amigos lá, a igreja da qual ele servia lá, né? E ser enterrado para cá, isso não seria uma dor muito grande? E eu liguei para aquela senhora, né? Para saber o motivo que ela estaria enterrando aqui. Saber se ela estava tendo dificuldade. Ela disse, pastor, uma coisa eu tenho no meu coração. Eu sei que o meu marido era um homem de Deus. E eu sei que agora ele descansa no Senhor. O corpo é pó e ao pó voltará. O corpo não interessa para nós. A alegria maior está presente no meu coração, porque agora eu sei que agora ele dorme no Senhor. Amados, aquilo veio como um bálsamo no meu coração e nos faz relembrar da importância de Deus na nossa vida. Da certeza que Ele nos dá de saber que a morte não é o fim, mas é o início da verdadeira vida. E só Deus permite isso em nós. Eu peguei e fui no sábado de manhã para aquele momento de despedida lá no cemitério. Saímos daqui em cortejo de frente do regional até o quilômetro 6. Chegando lá, eu abri a palavra, li uns textos lá em Apocalipse e falamos daquilo que Deus tinha preparado para os seus filhos, para o seu filho, aqueles que dormem no Senhor e tal. E houve aquele momento de despedida, cantamos um hino, oramos e tudo mais. E no final aquela mulher foi falar algumas palavras e disse, olha, eu quero agradecer por todos aqui que estão aqui, estão dando esse apoio. Eu quero agradecer pelo pastor Lauro, pastor Clodoaldo que estão aqui. Quero agradecer, mas eu estou feliz, eu estou com o meu coração em paz, porque eu sei quem era o meu marido. E ele, sendo um homem de Deus, há 2 meses atrás ele me disse, Vânia, o Senhor está me chamando. Que é isso? Para com isso. Ele estava são, não estava doente. Não, eu estou sentindo que Deus está me chamando, está chegando minha hora de partir para Ele. Né? Que é isso, menino? Acaba com isso. Não, eu estou sentindo isso. Na realidade, Deus já estava preparando aquele coração para levar aquele homem, servo de Deus, para junto dele. Amados, a importância de Deus na nossa vida traz essa alegria para os nossos corações, para entender que a nossa vida não é aqui neste lugar. Aqui nós estamos como peregrinos e nós não devemos nos prender por nada nessa vida, essa vida de aflição, mas saber que Deus tem algo extraordinário para nós, preparado para mim e para você, quando nós chegarmos lá para viver a verdadeira vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra vai dizer, né, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, que Deus tem preparado para nós, mas saiba que é algo tremendamente maravilhoso, que nada nessa vida aqui pode se comparar ao que Deus tem preparado para nós. Portanto, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos provar da bondade do Senhor, guardando nossa vida, nos protegendo, nos livrando do mal, trazendo alegria para o nosso coração em meio às aflições dessa vida, mas o que o Senhor tem preparado para nós está reservado lá no céu, na glória, para todo o tempo, na eternidade junto com Ele. Aquele homem, há 2 meses antes da sua partida, ele já sabia que Deus estava preparando, e ao invés de ter tristeza no seu coração, tinha alegria, porque ele sabia o que vinha era melhor do que ele estava vivendo ali naquele momento. Portanto, amados, nós não podemos, de maneira nenhuma, viver sem Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, viver sem Deus. E o que é que aquele povo teve como atitude para que continuasse a caminhada, mas com a presença de Deus?
E é aqui que eu quero meditar com vocês em 3 pontos, para que nós possamos nos alegrar. A primeira atitude que aquele povo teve está no versículo 5, no versículo 4, que diz assim: quando o povo ouviu essas palavras terríveis e começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Amados, diante desse versículo, eu entendo que o povo se arrependeu dos seus atos e ali tirou de si todo o atrapalho que impedia o povo de ter uma comunhão perfeita com Deus. Houve um arrependimento por parte do povo de Deus, quando eles entenderam, que assim iam ficar sem Deus. Quando o povo ouviu as palavras terríveis, que Deus não estaria mais com eles, eles começaram a chorar. E eu imagino que eles ficaram desesperados, porque agora eles não teriam mais Deus à frente deles. Porque já tinham visto o que Deus havia feito desde a saída do Egito até então. E eles ficaram desesperados. E diz o texto que eles não usaram mais enfeite algum. O enfeite, amados, aqui ele simboliza o pecado. O enfeite aqui ele simboliza a idolatria. O enfeite aqui simboliza algo que não agradava a Deus. Quando o povo se corrompeu, eles pressionaram a Arão para que fizesse um ídolo para eles. Arão vai lá e pede todas as peças de ouro dele, brinco, pendentes, correntes e tudo aquilo que eles tinham de ouro, e desce para Arão para que fosse fundido e fizesse ali o bezerro de ouro. Os enfeites também era uma prática do povo pagão, e Deus não se agradava disso. Se nós lermos Gênesis 41, versículo 42, nós vamos ver que no momento que José do Egito, ele é consagrado rei, o governador do Egito ali, Faraó chama ele, coloca um anel no seu dedo e coloca um colar de ouro no seu pescoço. E está identificando agora que ele era uma autoridade. Então, os enfeites eram uma prática idólatra, e Deus não se agradava disso. E no momento que aquele povo se corrompeu no pé do monte, da onde Moisés estava conversando com Deus, a partir de então, eles tomaram conhecimento do que eles fizeram, fundiram as suas peças de ouro para ali ter um bezerro de ouro, e se corromperam por causa disso. Eles sabiam que Deus não estava se agradando daquilo lá. Então, nesse momento aqui, que eles tomaram conhecimento que Deus não estaria com ele, eles foram lá e tiraram todas as peças, enfeites, de joias que eles tinham no corpo, e tiraram como uma espécie de arrependimento para que Deus continuasse com ele. Amados, o que é que nós precisamos tirar de nós que talvez impeça a presença de Deus na nossa vida? O que é que existe ou possa existir na nossa vida que é necessário que a gente tire de nós para que a gente tenha a presença de Deus na nossa vida? Nós temos que meditar nisso, porque o pecado é o que nos separa de Deus, e o pecado é um atrapalho na nossa vida. A palavra de Deus fala na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, dizendo assim: portanto, também nós, uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O Senhor tem proposto algo no nosso coração para que nós estejamos com Ele.
provando da sua bondade, provando do seu cuidado. Mas o pecado nos separa de Deus. O pecado nos impede de ter a presença de Deus na nossa vida. E nós não podemos, de maneira nenhuma, por causa do pecado, não ter Deus presente na nossa vida. Quantos pecados o povo lá fora tem cometido e não tem a presença de Deus. Quantos pecados o povo de Deus, porque essa palavra foi dirigida para o povo de Deus, e eles estavam corrompidos por causa do pecado. E quando eles entenderam a seriedade de não ter a presença de Deus em suas vidas durante a caminhada rumo à terra prometida, eles tiveram aquela iniciativa, por um ato de arrependimento, e tiraram todos os seus pendentes, todas as suas joias, e passaram a não mais usar. Nós devemos fazer de tudo para não ter nenhum impedimento para que Deus não esteja presente na nossa vida. Se tem algo que tem que estar presente na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos nos alegrar mais ainda com o Senhor, no nome de Jesus. O versículo 5, ainda falando desse mesmo tema, diz assim: isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Ao ler esse versículo aqui, parece que esse versículo deveria vir antes do versículo 4, que nós falamos agora há pouco. Porque quando o povo se corrompeu, Deus falou com Moisés que falasse com o povo, né, dizendo que eles tinham o coração obstinado. Que Deus não iria com eles adiante, mas que eles tirassem os seus enfeites e Deus iria decidir o que fazer com ele. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, e Deus fala para mim e para você: não peque, não cometa nenhum ato que venha entristecer meu coração, não peque. Quando Deus diz para nós, e se por acaso, nós não tirarmos do nosso coração a obstinação pelo pecado, Deus sabe o que é que vai acontecer conosco. E nós precisamos entender qual é o destino daqueles que não se dobram ao Senhor, daqueles que não obedecem ao Senhor. Porque quando Deus fala que agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês, é porque Deus sabe da intenção do nosso coração, da obediência que há no nosso coração. Ele sabe exatamente o que pode passar no coração de cada um. Tirar os enfeites externamente é uma coisa, mas nós precisamos tirar do coração a vontade de pecar. Imagine uma mãe que chega com um filho, com uma filha, e diz assim: olha, tira esse brinco, não use esse cordão, não corte o seu cabelo desse jeito, não pinte esse cabelo desse jeito. Pelo pedido do pai, pelo pedido da mãe, a repreensão que ele está tomando, talvez aquele jovem tire o brinco, tire aquilo que ele está usando, mude o seu comportamento, mas às vezes é só fisicamente, externamente. Nós precisamos tirar do nosso coração, porque quando Deus entende que verdadeiramente surgiu um arrependimento genuíno, o Senhor se agrada e nós somos mais e mais abençoados, porque Ele já sabe o que vai acontecer conosco diante da obediência, diante daquilo que nós fazemos segundo a sua palavra.
Dando continuidade. Versículo 6, ele diz assim: por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. E essa palavra também fala muito conosco. Que a partir daquele momento, daquela experiência que eles tiveram com Deus, de emoção, é só um momento ali de remorso. E o que acontece é que logo no dia seguinte aquela pessoa volta a cometer o mesmo ato. Nós precisamos ser contínuos na presença do Senhor, porque Deus se agrada daqueles que obedecem e seguem fielmente a sua palavra. E assim, quando nós fazemos, nós somos tremendamente abençoados, no nome de Jesus. Seguindo adiante, amados, a partir do versículo 7 em diante, depois desse momento que Deus falou para Moisés que não iria mais com ele e tal, a partir do versículo 7, o que o texto vai nos mostrar que Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Deus, pedindo para que ele não mais fizesse isso, que voltasse atrás, né? Porque era só Moisés que falava com Deus, porque ele era o profeta escolhido, porque Deus havia se agradado do seu coração. Então, Moisés vai lá e pede para o Senhor para que ele não faça nada. Mas o versículo seguinte, né, a partir do versículo 12, Deus fala algo para nós que nós devemos seguir, que é ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque quando nós buscamos ter um relacionamento íntimo com Deus, nós passamos a conhecer quem é o Senhor, nós passamos a conhecer qual é a sua vontade para nós, e nós passamos a viver a sua vontade, e assim viver verdadeiramente fazendo aquilo que agrada ao Senhor, e não tentar viver uma vida achando que está agradando ao Senhor, e na realidade está causando o contrário. Olha só o que diz o versículo 12, ainda do capítulo 33 de Êxodo. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Me dissestes, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Versículo 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Olha só que palavras importantes, né? Se eu estou no teu agrado, Senhor, revela para mim os teus propósitos, para que eu saiba qual é a tua vontade, para que eu saiba o que tu queres e eu possa fazer aquilo que te alegra, né? Lembra, Senhor, do teu povo. Amados, não tem coisa melhor do que nós nos dedicarmos no conhecimento da palavra do Senhor para saber quais são os propósitos de Deus, quais são as vontades de Deus para nós, o que é que Ele nos ordena a fazer, o que é que Ele nos ordena a não fazer. E é muito bom quando nós andamos sabendo dessas verdades, porque nós vamos fazer exatamente aquilo que agrada o coração do Senhor. Porque quem não conhece a palavra do Senhor vai fazendo qualquer coisa e acha que está agradando ao Senhor. Na realidade, vai estar desagradando, mas ao mesmo tempo acha que está fazendo certo, está se enganando. E isso também é uma astúcia do inimigo, quando permite que as pessoas vão fazendo aquilo que acha que é certo. Várias pessoas eu tenho conversado que não têm o conhecimento da palavra de Deus, e eu pergunto, se Deus hoje te chamasse para junto dele, né, você acha que você moraria no céu, estaria no céu morando com o Senhor eternamente? O que é que você acha que te daria esse privilégio de estar no céu com o Senhor? É minha bondade. É minha bondade, eu tenho ajudado as pessoas. Eu não gosto de fazer mal para ninguém.
eu procuro ajudar as pessoas, e nós temos que entender que não é pela nossa bondade que nós somos salvos, mas sim pela bondade do Senhor. Pela bondade do Senhor. Então, para que nós possamos andar e estar alegrando o coração do Senhor, sabendo que Ele se agrada de nós, estar conosco, porque se você ler esse texto a partir do versículo 14, né, você vai ver que Deus está com Moisés porque Ele se agrada do coração de Moisés. Então, para que a gente esteja fazendo certo, é necessário que a gente conheça o Senhor, que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Nós não devemos nos alegrar ou nos conformar de vir à casa do Senhor no domingo. Ou talvez tenha alguém que diga assim, não, eu vou no domingo e vou na quarta. E eu participo também das reuniões. Não ache que isso é o suficiente. Nós temos que viver a nossa vida cristã lá fora. A gente vem na casa do Senhor para nos fortalecer, prestar culto ao Senhor. Nós não devemos nos contentar com o texto que o pastor lê e a gente acompanha na nossa Bíblia. Mas nós temos que nos esforçar de chegar em casa e, independente de qualquer situação, conforme eu falei no início, nós devemos nos dedicar em conhecer o Senhor e ter um relacionamento íntimo com Ele, profundo, para que nós possamos conhecer quais são os seus propósitos. Que a palavra do Senhor, tá? Que a palavra do Senhor esteja totalmente no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus esteja a guiar os nossos passos e nos mostrar o que é que nós devemos fazer, por onde andar, como nos comportar, como viver, como falar, como reagir diante das situações. Temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado, porque a intimidade com o Senhor, ter a certeza que nós conhecemos o Senhor, Ele está presente na nossa vida, e nós vamos provar do seu bom, perfeito e agradável que vem do Senhor. A partir de então, do versículo 14 em diante, Deus começa a ter um discurso com Moisés e Moisés com Deus, que eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa estar encerrando aqui, né? Que Moisés vai além desse relacionamento íntimo e pede mais a aproximação do Senhor. A partir do versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés: eu mesmo estarei acompanhando você e darei descanso a você. Né? Quando Moisés pede para que Deus revele os seus propósitos, quem estaria com ele naquela caminhada, né? Deus fala: eu estarei com você e eu vou dar descanso a você. Ou seja, eu vou estar abençoando a sua vida, quando assim você estiver fazendo aquilo que me agrada. Então Moisés declarou, versículo 15: se não fores conosco, não nos envie daqui. Né? Ali Moisés estava intercedendo pelo povo também, que Deus estivesse presente com o seu povo. Versículo 16: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá atingir a mim e a teu povo de todos os demais? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais na face de Deus? Esse versículo aqui, amados, é interessante, porque ele diz assim: como é que nós vamos saber que tu vais estar conosco? Qual é a diferença que vai acontecer na nossa vida se tu não estiver conosco? Porque quando Deus está presente na nossa vida, o que o Moisés está falando aqui, que o povo de Deus, diante dos outros povos que não pertenciam a Deus, ia ter a sua diferença, a sua significância. E mostra, né, que aqueles que têm Deus vivem de um jeito, não se comportam de um jeito, falam de um jeito,
E a gente ouve o testemunho das pessoas, a gente sabe que é o povo de Deus. Quando a gente ouve alguém falar pelas palavras, pelo comportamento, a gente sabe que a pessoa pertence a Deus. E o que Moisés está querendo aqui, Senhor, não, se o Senhor não for conosco, não nos envie daqui, porque nós queremos estar contigo. Porque como é que o teu povo vai fazer a distinção diante dos outros povos? Nós queremos fazer a diferença, porque tu deves estar conosco. Versículo 17, o Senhor disse a Moisés: eu farei o que você me pede, né? Porque eu tenho me agradado de você e eu conheço pelo seu nome. No versículo 18, Moisés pede algo mais ambicioso. Senhor, peço-te que mostre a tua glória. E aqui eu entendo que depois que Moisés teve a alegria de saber que Deus ia continuar na caminhada, que Deus estava se revelando para ele, para que ele soubesse qual era o seu propósito, e trouxe aquela alegria para o seu coração, Moisés aqui agora pede algo maior ainda. Senhor, me mostra a tua glória. E Deus vai falar para Moisés, a partir do versículo 19, diante de você eu farei passar a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. A glória de Deus, a presença de Deus, nós nunca vamos ver, né? Mas nós teremos a alegria de viver com Jesus. Mas a glória que Deus ia permitir que Moisés visse era exatamente a bondade de Deus, que Deus iria passar na frente dele e mostrar que ele era o Senhor e ele iria ver essa bondade de Deus. Mas no versículo 21, ele diz como é que Moisés iria ver essa bondade, essa glória, essa parte dessa glória de Deus na vida dele. E o Senhor prosseguiu, versículo 28. Há aqui um lugar perto de mim, aonde você ficará, é em cima de uma rocha. E aqui, amados, eu quero encerrar, porque Deus estava dizendo para Moisés que não tem como a ele ver a glória de Deus, ou seja, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus na sua vida, presente na sua vida, se não estivesse naquele lugar da qual ele estava indicando, que seria a rocha. E a rocha nós sabemos que representa o Senhor Jesus. Amados, se o Senhor Jesus não estiver presente na nossa vida, se o Senhor Jesus não estiver presente na nossa vida, que Ele que morreu por nós, entregou sua vida para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, é Ele que nos reconcilia com o Senhor, é Ele que nos apresenta diante de Deus inculpáveis, Ele que nos apresenta diante de Deus justos, sem culpa alguma, é Ele que intercede por nós, é através de Jesus que nós temos a bondade de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida, a proteção de Deus na nossa vida. E não tem como a gente ter esse privilégio, a glória de Deus, o seu cuidado de Deus na nossa vida, se nós não estivermos com o Senhor Jesus presente no nosso coração. Diante disso, eu convido você, nesse momento, para fazer uma reflexão na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são as lutas que você está tendo. Eu não sei o que se passa no seu coração. Mas eu quero te dizer que diante de toda e qualquer situação, não viva sem Deus. Não ande sem Deus. E se há algum impedimento que faz com que Deus não esteja presente na sua vida, tome uma atitude hoje. E busque orar
e pedir para que o Espírito Santo de Deus te revele algo que talvez você não esteja vendo. Porque a palavra de Deus diz, amados, que todos nós somos pecadores. Mas que nós não sejamos pecadores intencionais. Mas talvez as coisas estejam acontecendo de certa maneira na nossa vida que nós nem sequer mais fazemos distinção o que é certo e o que é errado. Parece que a coisa se cauterizou. A artimanha do inimigo. Devemos orar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus e dizer assim: Senhor, me revela. Revela se há algo em mim, Senhor, que eu devo tirar de mim para que Deus esteja presente no meu viver constantemente. Se tem pessoas aqui que talvez não estejam mais sentindo a presença de Deus, se tem pessoas aqui que na sua vida é um vazio e já não tem mais o agir de Deus, se tem pessoas aqui que andam angustiadas, com uma frieza no coração, já não sente mais prazer de estar na presença do Senhor, já não sente mais aquela vontade de buscar a presença do Senhor, isso é um péssimo sinal. Mas nós podemos reverter isso aqui hoje, nos reconciliando com o Senhor, confessando a nossa culpa a Ele, pedindo a Ele que nos perdoe os nossos pecados, para que nós possamos ter a alegria da presença dEle no nosso viver. Mas não se contente com isso. Busque ter uma intimidade com o Senhor. Busque conhecer o Senhor mais profundamente. Você vai conhecer de coisas maravilhosas na sua vida, através da palavra de Deus. E Deus vai se revelar para você grandiosamente. E você vai ter a alegria de dar passos firmes na sua vida, sabendo que você conhece a Deus e está fazendo a vontade de Deus. Mas isso só é possível se Jesus estiver presente na nossa vida, que nos faz ter o privilégio de ter a bondade de Deus na nossa vida, o cuidado dele na nossa vida, desfrutar do seu cuidado aqui ainda nessa vida, mas a alegria de saber que ele tem algo especial para nós. E por Jesus Cristo nós temos esse direito, esse privilégio de desfrutar da vida eterna.